Lá na montanha tem uma casinha, toda enfeitadinha, cheia de florzinhas. Lá na casinha, em cima da montanha, moram criancinhas que gostam de historinhas. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Suba na montanha e fique quieto assim. E o nome da nossa história é O Índiozinho e o Rio Voador. Vamos prestar bastante atenção? Essa é a história de um índiozinho que morava numa linda floresta. E lá no meio dessa floresta corria um rio de águas bem clarinhas, bem limpinhas e refrescantes. Lá nesse rio, esse índiozinho tomava banho, nadava, se refrescava. Ele amava aquele rio. Um dia, o índiozinho resolveu pegar a sua canoa e foi pescar. Enquanto ele navegava, ele percebeu que a água do rio estava um pouco diferente. Ela estava escura, um pouco suja e havia peixinhos mortos boiando sobre a água. Então o índiozinho foi, pegou um pouco da água e resolveu experimentar. Quando ele bebeu aquela água, o gosto estava horrível. Já não era mais o rio de antigamente, com as águas claras, limpinhas. Aquele rio estava doente. Como o índiozinho amava aquele rio, ele resolveu ajudar. Mas como curar um rio que está doente? Se o rio não para nunca. As águas do rio correm e desaguam em outras águas. Ele precisava de um plano. O índiozinho voltou correndo para sua casa, lá na aldeia. Passou por uma floresta com árvores bem altas, com galhos enormes que quase tocavam o céu. Quando ele chegou na sua tribo, contou a todos que o rio estava muito doente. A tribo ficou muito triste, porque quando um rio adoece, não há nada que se possa fazer. Parecia que não havia nada que se pudesse fazer. Só que aí o índiozinho se lembrou de uma história que o seu avô contava para ele quando ele ainda era bem pequenininho. A história dos rios voadores. Rios que voam lá no céu e que por onde passam podem curar outros rios. Mas um rio não tem asa. Será que é possível um rio voar? Era isso que o nosso amigo índiozinho precisava descobrir. Seu avô dizia que as águas que formam os rios voadores vêm lá do oceano. O sol aquece a água do mar, que levanta voo e é empurrada pelo vento, formando um imenso rio voador. O índiozinho olhou para o céu, mas não viu nenhum rio voador. Então ele decidiu chamar pelo rio. Pegou o seu tambor e começou a tocar. A tribo, ouvindo o índiozinho tocar o seu tambor, começou a tocar também. Então, ouviu-se o retumbar dos tambores por toda a floresta e, de repente, misturado ao som do tambor, ouviu-se também o som dos trovões. Era um imenso rio voador que estava sobre eles. De repente, as águas do rio voador desceram sobre o rio que estava doente e levaram embora toda a doença, lavaram, curando o rio. Viram as águas do rio que estava doente ficarem limpinhas novamente. Já não havia mais peixinhos mortos
e a água voltou a ser transparente, limpinha e refrescante. E assim, sinais de fumaça subiram pelos ares, avisando a todos os povos que o rio já não estava mais doente.